Olá a todos, eu sou Martin Pino e agora vamos tratar um tema muito interessante sobre quais são os algoritmos que decidem por nós sem que percebamos. Então, mas antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho das notificações. Pois é, existem vários algoritmos que estão sendo usados para tomar decisões por nós, sem que nós percebamos. Isso é muito interessante saber. Afinal, esses algoritmos acabam afetando as pessoas em diversas áreas da vida. Tem como, só que a gente não percebe isso no dia a dia. Então, a doutrina já classifica esse tipo de algoritmo, porque existem milhares de algoritmos, milhares mesmo, e sempre cada vez mais aperfeiçoados. Existem as empresas de tecnologia, inclusive são contratadas por empresas de diversas áreas para criarem algoritmos. E o algoritmo não é só criado através de um programador, de um expert em informática avançada, por exemplo. Não, também inclui psicólogos, médicos, existem profissionais de várias áreas, porque justamente o que? O algoritmo vai tratar do que? Do comportamento da pessoa. Como entrar na pessoa e ser manipulada. Então não tem jeito. Um algoritmo bem feito também entra o psicólogo, entra o profissional de informática, entra o profissional da biologia, medicina, etc. Então as multinacionais que se encarregam de criarem algoritmos para isso, usando esse tipo de profissionais e outros mais, inclusive. Publicidade, por exemplo, marketing. Então, vamos lá então, o primeiro tipo uma primeira classificação, o primeiro tipo de algoritmos. São os algoritmos de classificação de crédito. Neste caso, as instituições financeiras e empresas de crédito utilizam algoritmos para determinar a elegibilidade dos termos de crédito para os consumidores, com base numa variedade de fatores, como histórico de pagamento, renda e dívidas. Um segundo tipo de algoritmo são aqueles algoritmos de recrutamento. Muitas empresas estão utilizando algoritmos para selecionar candidatos a emprego com base em currículos, experiência e até em testes de personalidade. Esses algoritmos podem filtrar automaticamente candidatos ou fornecer classificações para os recrutadores. Então, na verdade, quem se encarrega é o algoritmo que acaba determinando se você vai ser um candidato a uma vaga de emprego, de milhares de candidatos, dentre milhares de candidatos. Então, porque o RH sempre recebe muitos currículos. Então, para facilitar a tarefa, pronto, usamos o algoritmo. O terceiro tipo de algoritmo são aqueles algoritmos de recomendação. Neste caso, tem as plataformas online como Netflix, Amazon, YouTube, por exemplo, que utilizam algoritmos de recomendação para sugerirem produtos, filmes, músicas e outros conteúdos aos usuários com base em seus padrões de uso e preferências anteriores. É por isso que, suponhamos, por exemplo, Netflix. Ao abrir o Netflix, o Netflix vai me fornecer um tipo de filmes conforme o meu perfil, diferentemente das outras pessoas que usam Netflix também. A mesma coisa na Amazon, Disney, a mesma coisa na questão das propagandas, também, conforme o perfil de cada pessoa. Um quarto tipo de algoritmo são aqueles algoritmos de prisão preventiva. Então, aqui que entra a questão perigosa, que vários países já estão usando esse tipo de algoritmos, até para condenar pessoas. Estados Unidos, vários estados americanos, usam algoritmos para condenarem as pessoas. Existem vários casos já na internet a respeito disso. O bem conhecido foi Eric Loomis, muito conhecido, é só procurar Eric Loomis, vocês vão ver como que ele foi condenado justamente por um algoritmo. E o juiz acabou simplesmente assinando. E quem criou esse algoritmo? Uma empresa de tecnologia. Então, aí que está a questão também, para questionar. Então, justamente, em alguns sistemas jurídicos, algoritmos são usados para determinar o risco de um réu cometer crimes futuros e influenciar as decisões de fiança e liberdade condicional. Então, justamente a questão é essa, ou seja, o algoritmo serve para condenar, mas também ajuda em determinar o risco futuro. Aí podemos também adentrar no pré-crime que já está sendo usado na China e também nos Estados Unidos, que é um tema muito interessante para o vídeo, que inclusive já estou analisando as questões pré-crime, já existe. Aquele filme com Tom Cruise, Minority Report, é muito real. Isso já está acontecendo
Inclusive, bom, na China usa a tecnologia de forma assim irrestrita, né? Não tem discussão. O Partido Comunista Chinês determina e ponto final. Não tem discussão. Aqui no Brasil haveria discussões dentre várias comissões diversas, né? Envolvendo a AB, comissões de direitos humanos, etc. Lá na China, o Partido Comunista decidiu e ponto final. Lá se usa sim a questão do pré-crime, mas também Estados Unidos também já desenvolveu um algoritmo de pré-crimes baseado justamente em comportamentos dos indivíduos, né, que podem ser classificados como perigosos, né, os perfis psicológicos, né. Então, eles estão fazendo um segmento para determinar se em determinado momento podem acontecer alguns crimes por eles mesmos, né, pelos aqueles classificados, por assim dizer. Outra classificação são os algoritmos de avaliação de desempenho escolar. Então, em alguns sistemas educacionais no mundo, algoritmos são utilizados para avaliar o desempenho dos alunos em testes padronizados e atribuir notas ou recomendar intervenções pedagógicas. Então, o algoritmo faz uma avaliação, inclusive individualmente, de cada aluno. Dessa forma, faz com que o professor determine a metodologia específica para cada aluno para que ele aprenda melhor. Obviamente, países que usam muito, obviamente o professor tem acesso à tecnologia também, para que, pelo menos, tente acontecer, tente de uma forma que o aluno seja beneficiado, né, a respeito das metodologias específicas, porque cada aluno é um mundo. Então, o algoritmo ajuda nesses sistemas educacionais, onde os algoritmos são muito usados, né, nas escolas e universidades, fazem com que, especificamente nessas escolas, normalmente, que um aluno também seja, educado conforme o seu perfil. Mas isso só é através de algoritmos que acabam determinando os perfis de cada aluno e fazer uma metodologia individualizada, por assim dizer. Tá? E para terminar, nós temos os algoritmos de precificação dinâmica. Justamente, o que é isso aqui? Precificação dinâmica, justamente. Ou seja, algumas empresas usam algoritmos para ajustarem os preços de produtos e serviços em tempo real, levando em consideração fatores como demanda do mercado, horário do dia, hora, comportamento do cliente e concorrência. Isso em tempo real mesmo, ao vivo, o tempo todo. Tá? Então, é muito importante essa questão de conforme o dia da semana, conforme o comportamento. Isso já existem algoritmos que conseguem prever isso e pronto, fazer com que o empresário também fique ganhando mais a respeito dessa questão de estabelecimento de preços, né? Conforme o momento, conforme o dia, o horário, se é feriado ou não, e também conforme o comportamento dos clientes, através do perfil do comportamento dos clientes, que também pode fixar os preços, também, por final do mês, quinto dia útil, por exemplo, ou também outro tipo de perfis de consumidores específicos, por exemplo, isso conforme a análise do lugar onde a empresa está inserida, o supermercado está inserido, né? Então, para finalizar, embora os algoritmos possam ser úteis para automatizar processos de tomar decisões mais objetivas, é importante reconhecer que eles podem ser suscetíveis a erros também, né? Além de levantar questões éticas sobre transparência, equidade e responsabilidade. Portanto, é fundamental supervisionar e regulamentar o uso desses algoritmos para garantir que as decisões desses algoritmos, olha só, decisões desses algoritmos sejam justas e imparciais. Bom, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Desde já convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like, ativem o sininho das notificações. Muito obrigado.